Primeiramente, queria te agradecer pela disponibilidade para a gente conversar no dia de hoje, né? Aqui no Costa Show, que é a entrevista que a gente vai fazer contigo. Já passaram muitas grandes personalidades do mercado financeiro, professor Vicente Guimarães, Otávio Paranhos, Rob Corrêa, Marco Corrêa, e agora a gente está recebendo aí o pai das joias da Bolsa, não é isso, Eduardo? Isso aí, Rafael, exatamente, cara. Para quem não sabe, Joias da Bolsa é o meu canal dentro da Research do GameInvest, que baseado 100% aí na essência do Value Investing, viu? Então, inclusive esse final de semana, não sei se tu conseguiu acompanhar ou não, tá acontecendo um evento anual do Warren Buffett, né? Lá Sim, em Omaha. da Berkshire. Exatamente. Não, muito bacana. E aí, pessoal, pro pessoal que ainda não te conhece, Eduardo, pedir para você se apresentar, você é natural da onde, qual que é a sua trajetória profissional, para o pessoal te conhecer melhor. Legal, Rafael, obrigado, cara. Bom, tô no mercado financeiro, então, desde 2006, tá, gente? Eu iniciei carreira no mercado financeiro em banco, né? Trabalhei em grandes bancos aqui do país e sou de Porto Alegre, né? Minha empresa fica aqui em Porto Alegre, o Gui Invest, e desde 2006, até tem um ponto interessante aí, Rafael, que eu realmente me tornei investidor em 2010, tá, cara? Porque antes disso, eu basicamente especulava. Então, eu aprendi na prática, né, como funciona o mercado, né, o que nós devemos realmente fazer. Eu sempre digo que foi o curso mais caro que eu comprei até hoje, né, aprender na prática. De lá para cá, então, cara, eu já tive bastante experiência em outras áreas do mercado financeiro. E em 2018, quando eu virei efetivamente analista, eu entrei como sócio no GuiaInvest. E de lá para cá, então, nós viemos desenvolvendo um trabalho bem profissional, enfim, crescendo cada vez mais, e lançamos também a nossa research, e lá que vem os Joias da Bolsa, né? Nós temos Uhum. outros canais, outras carteiras recomendadas, ferramenta de análise de ações, enfim, temos todo um ecossistema lá dentro para ajudar aí o investidor brasileiro, né? Mas então, Rafael, 2018, virei a chave, né? Virei um analista regulamentado CVM, virei consultor regulamentado também CVM e sócio hoje do GuiaInvest. E seguindo aí no dia a dia, né? Uhum. Agora, eu queria explorar um pouco melhor essa sua trajetória como investidor, Eduardo. Todo mundo entra pelo caminho da especulação, não tem jeito, né? É como o mercado atrai todo mundo, com a promessa do dinheiro fácil, e é normal que aquela pessoa que está chegando no mercado, ele se sinta seduzido por isso. Mas em algum momento você percebeu que aquele caminho não estava dando muito certo, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente essa fase, Legal. né? Então, beleza, você entrou no mercado e aí imagino que você começou a comprar e vender de maneira muito frequente, talvez começou a mexer com opções. Conta um pouquinho dessa trajetória inicial sua para mim. Legal, Rafael. Cara, bom, como eu era bancário na época, eu tinha uma proximidade com o mercado financeiro, né? Mas pouco conhecimento, né? Eu acompanhava, enfim, com uma certa distância. E aí, foi passando o tempo, eu lembro que, não sei se você vai te recordar, quando aconteceu o IPO da BVMF Bovespa. Eu acho que foi em 2007, se eu não me engano, ou 2006, não me recordo exatamente. 2007 foi a festa, né? Assim, foi quando abriu o capital de grandes Isso, empresas no Brasil, né? Acredito que foi 2007, não isso. me recordo exatamente também. Pois é, a questão temporal não lembro precisamente, mas foi bem nessa época, tá? Aham. Então, o que acontece? Foi interessante porque eu participei do IPO e foi um IPO bem sucedido, né? O BVMF Bovespa subiu nos dias seguintes e no próprio dia do início do pregão, primeira negociação, eu fiz a famosa flipagem, né? Então, cara, ali eu comecei a entender que o mercado era possível ganhar dinheiro fácil, né? Primeiro equívoco, né? E não enxergava pelo ângulo de investidor, realmente, eu enxergava 100% especulador. Só que assim, cara, era uma dedicação muito grande, tentando fazer swing trade, day trade, buscando aí um saldo positivo e até que 2010, cara, depois de ter desperdiçado muito tempo e analisado o saldo, né, o que foi construído nesse período, caiu a ficha e eu entendi, opa, cara, não é assim que funciona. Não é assim que se ganha, se constrói riqueza no mercado. Então, o que eu fiz? Em 2010, eu fui estudar
e fui pesquisar quem eram os maiores investidores no mercado financeiro. Como, de fato, se construía riqueza no mercado financeiro. E aí foi quando eu cruzei com Warren Buffett, né, com toda a filosofia, e aí comecei a estudar mais o Value Investing, análise fundamentalista. Então, Perfeito. a partir dali, Rafael, que eu comecei de fato a investir. Entender que o sucesso ocorre no longo prazo, né? Que no fim, o que vai justificar a tendência de preço é o quanto de lucro aquela empresa vai gerar, né? Então ali começou tudo a fazer sentido e ali eu tive essa virada aí de perfil, né? E aí, a partir daí, então, que eu comecei a me tornar investidor. Não, perfeito. E aí eu imagino, né, que ao longo dessa sua trajetória profissional, né, você desenvolveu, vamos dizer assim, um método próprio. Mas existe algumas coisas que quando você bate o olho numa empresa, você fala, olha, aqui a gente pode ter uma oportunidade e aqui com certeza eu não tenho uma oportunidade, né? Então, eu queria que, se você pudesse, discorresse um pouquinho sobre hoje, o que que você olha numa empresa, né? Você olha mais o setor, você olha mais os indicadores de lucratividade ou os indicadores de Sim. crescimento. Como que você faz esse primeiro approach quando você olha uma ação hoje? Baita pergunta, Rafael. Bom, primeiro é importante entender que a minha abordagem é totalmente bottom-up, tá? Perfeito. Então, o meu foco é analisar a empresa, tá? E é óbvio que no último nível da análise eu vou me importar com questões macro, mas a tomada de decisão parte exclusivamente da qualidade ou assimetria da empresa. O que acontece? Na minha vida profissional, eu atuei em cargos de gerência pessoa jurídica. Então, eu sempre tive uma visão um pouquinho diferente ao analisar uma empresa. Tá? Então, basicamente, vejo uma empresa, né? Eu divido a análise em nível 1 e nível 2, né? Você pode pegar uma empresa e olhar, poxa, a empresa está com um múltiplo bom, está com um lucro interessante. Só que, cara, esse primeiro nível eu acho muito perigoso. O que está por trás disso? O que está por trás dos números? Esse é o ponto, cara. Porque muitas vezes se trabalha com alguns filtros quantitativos, né? Aí, pô, você faz uma seleção, uma empresa ali com algumas definições. Só que você não está enxergando o que está por trás daquilo. Pode ter aí uma série de não recorrentes. Você pode ter tido alguma aquisição que daqui a pouco pesou no patrimônio líquido e derrubou o ROI. Mas tá tudo bem, faz parte daquele contexto operacional. Então, o ponto é, eu nunca elimino nenhuma empresa com base nos indicadores que eu estou enxergando. Claro que o único ponto que eu diferencio um pouco e considero mais risco é o nível de alavancagem. Então, aí o cuidado é maior. Excluindo essa variável, cara, eu mergulho para dentro da empresa, entendo realmente a origem dos números e o aspecto qualitativo. Eu tenho dentro da minha percepção e conceitos de mercado que o que vai determinar os números da empresa é a qualidade da gestão. Perfeito. Bons gestores conseguem gerar bons números. Bons números não geram bons gestores, aí tu tem um problema, né? Uhum. Então, cara, eu não tenho algo limitante que eu enquadro. O ponto é, eu busco, a minha tomada de decisão está exclusivamente em empresas baratas. E o Perfeito. ponto, um dos formatos, Rafael, que eu gosto de buscar empresas baratas é, enfim, eu gosto muito de trabalhar múltiplos, né? Projeções de múltiplos. Fluxo de caixa descontado, dependendo da empresa, eu utilizo, mas eu acho muito sensível, né? E suscetível a erro. Então, dentro disso, utilizando muitas projeções de múltiplos, tem algo que é tão racional e tão simples, mas que faz o que o cara encontre oportunidades, que é o seguinte, vou citar um exemplo aqui de um case do Joias, tá? Em 2019, nós compramos Home 3, da Indústrias Sim. Home. Não sei se tu conhece ou acompanha, Conheço. Rafael. Conheço sim. Legal, cara. Nós compramos por quê? Basicamente, a empresa estava mais lucrativa que no passado, teoricamente, no momento promissor do mercado, e negociando com múltiplos mais descontados. Mas vamos simplificar. Hipoteticamente, a empresa no passado gerava um lucro por ação de R$10.
e negociava a 20 vezes o lucro. Perfeito. Hoje a empresa gera R$ 12 por ação e negocia a 15 vezes o múltiplo. Os números aqui são hipotéticos, tá? Só para ilustrar o que eu estou dizendo. Cara, ali nós temos alguma coisa errada, existe uma distorção aqui. Aí, claro, cabe avaliar se a expectativa futura da empresa é de continuar com consistência de resultados, tem um problema maior aí. E aí entra a profundidade da análise, né? Mas, às vezes, simplificando um pouquinho a dinâmica e a compreensão, eu consigo, nós, lá na Research, encontrar assimetrias, cara, que são essas empresas descontadas e com um grau de assertividade muito bom, né? Baseado, basicamente, nos números do negócio. Entendi. Então, só para resumir assim, para o pessoal que está vendo a gente entender, eu costumo dizer que existem 4 tipos de empresas. As empresas ruins e caras. As ruins e caras você tem que passar muito longe, né? Delas, ela só vai fazer você perder tempo e dinheiro. Existem as ruins e baratas. Essas aqui é a famosa bituca de cigarro, né, que tem no livro Investidor Inteligente. Pode fazer sentido, mas eu acho que hoje não faz mais. Talvez no passado, onde as distorções eram muito grandes, até fazia. Hoje, nem tanto. Então, a gente olha para as empresas boas e caras. Essas aqui, muito provavelmente, no longo prazo, você vai até ter um retorno, mas talvez não um retorno muito interessante. E aí você tem as boas e baratas, né? Então, pelo que eu entendi do que você me disse, você faz essa classificação, é lógico, com a sua metodologia, procurando sempre as boas empresas que estão, naquele momento, por alguma conjuntura de mercado, baratas. É isso? Deixa eu só fazer um asterisco aqui, tá? Que não é uma recomendação da Home, porque às vezes é muito perigoso a gente usar o ticker numa live, né? E parece uma recomendação. Inclusive, a gente nem tem mais Home na carteira. Nós vendemos, de forma muito feliz, 192% de lucro, mas não temos mais na carteira, então não entendam como recomendação. Não. Mas é muito por esse ângulo, tá, Rafael? Se encontrarmos empresas boas e baratas, cara, é o filé do mercado, como nós chamamos assim. O que acontece? Tem só um parênteses aí. Eu não me importo em comprar uma empresa com um problema solucionável. Perfeito. Solucionável, que, por consequência, esteja sendo negociada com desconto. Então, basicamente, nessas duas esferas é o que nós atuamos dentro do Joias e é o que eu busco no mercado. Entendi. Então, vocês hoje, dentro da metodologia de vocês, as empresas em turnaround, por exemplo, elas entram na análise, né? Entram. E aí, eu tenho que trazer aqui uma pergunta sobre uma empresa específica, que é um turnaround, que vem, assim, deixando muito investidor de cabelo em pé, que é a Cogna, né? A gente vê a Cogna aqui cair de, sei lá, R$ 10 para nem sei quanto é que está hoje, 3, alguma coisa em torno disso, né? 70% de queda. E eu sei que você gosta da empresa, já vi você falando bem algumas vezes. Então, você pode falar um pouco da Cogna para a gente? O porquê que você gosta dela? Sem problemas. Bom, a Cogna, ela entrou na carteira do Joias a um preço de mais ou menos R$3,80, R$3,90. Tá? Perfeito. Então, o que nos levou a comprar a Cogna? Bom, primeiro ponto, é um dos principais grupos de ensino privado do mundo. Então, vamos lá, a gente não está falando de qualquer grupo educacional, né? Segundo, tem um ecossistema muito interessante, né? Tem a Vasta lá fora, uma plataforma muito interessante, com grande poder de growth, né? Que lá na frente, tenho certeza que a relevância dentro do faturamento do grupo vai ser cada vez maior. Qual que foi o problema da Cogna? A Croton, né? A graduação aqui no Brasil. Lá atrás, ela foi penalizada por causa do FIES, tentou de uma forma não muito eficiente financiamentos próprios educacionais, não deu muito certo, teve uma provisão, PDD elevado, não foi tão bom também assim. Então a Croton era o problema dentro do ecossistema da Cogna. Ela começou a reestruturação. Começou o primeiro ponto dela, desimobilizar a Croton, que era uma operação mais pesada do grupo Cogna, e tornar os cursos presenciais que eram possível transformar à distância
enfim, separar o que era possível tornar à distância e oferecer somente EAD, e o que não era possível, medicina, por exemplo, mantiveram dentro das suas sedes. Beleza, então o movimento foi muito racional e em cima disso a gente conseguiu perceber que ia gerar um aumento da liquidez, uma redução de custos, na medida que iam reduzindo suas sedes, enquanto o restante das suas unidades, enfim, negócios, iam continuar entregando resultado. Então, o ponto é, vamos isolar o problema na Croton. Começou um trabalho em cima disso. Veio a pandemia. Cara, aí foi um gancho de direita e um cruzado de esquerda. Foi muito forte, evidentemente. E aí atrapalhou um pouco mais, tornou mais lenta essa recuperação. A Cogna, o grupo, tem ainda muito caixa e tinha um problema na Croton. Passou durante a pandemia, conseguiram fazer essa reestruturação, entregaram essa reestruturação no final de 2021, jogaram todos os problemas no último resultado de 2021 para tentar fazer uma limpeza, desculpa, gente, 2020, para tentar fazer uma limpeza aí do seu balanço, começar a tentar seguir 2021 com uma estrutura mais enxuta. De lá para cá, nós estamos passando por um problema educacional grande no Brasil. A gente sabe que o setor está sendo penalizado, pega Estácio, pega aí suas concorrentes, mas a Cogna, ela está conseguindo entregar essa reestruturação. Só que o ponto é, todo investidor tem uma ansiedade muito grande. E, às vezes, o investidor imagina que, começou a reestruturação, em 2, 3 trimestres, vai vir a fadinha da recuperação, vai jogar um pozinho mágico e pronto, o lucro vai começar a aparecer. Não, isso não existe. Né? Uma reestruturação tem um tempo para maturar. Tudo que a Cogna vem fazendo de forma racional, vem fazendo com a intenção clara dessa recuperação. 2021, no final, ela trouxe a situação de uma possível segmentação da parte educacional, separando em Crotomed, que já nasce com mais de 1 bilhão em valor de mercado, que é uma unidade, um negócio dentro do grupo focado exclusivamente a cursos premium, né? Medicina, seu custo lá de cada preço dos cursos de 10 a 12 mil reais de mensalidade. Então ela separou, refinou toda a estrutura e conseguiu já gerar EBITDA positivo dentro da Croton. Então vamos lá. O que era o grande problema, o câncer, resumindo, tá? O que era o câncer do grupo, eles conseguiram arrumar, isolar e recuperar. Começou a gerar caixa operacional. Então, perfeito. Aqui o primeiro passo foi dado. Agora vamos atuar para melhorar cada vez mais isso. Só que nada disso faria sentido se ela, numa intenção de compra, se ela estivesse negociando a preços caros. Obviamente que se você tem uma empresa e numa reestruturação, você tem um risco maior. O desconto para fazer sentido tem que ser muito grande. Senão não faz o menor sentido. Você não tem margem de segurança, bem pelo contrário, você está se expondo a risco. Só que a Cogna, ela negocia, dentro da minha opinião como analista, a preços ridículos. Então, dentro de uma possível retomada de resultado para final de 2022, 2023, com mais clareza, principalmente no setor educacional e a Croton, cara, eu vejo uma avenida de crescimento para o negócio. Fora isso, Rafael, a Croton criou um ecossistema muito interessante. Ela tem dentro, ela quer trazer o primeiro equivalente ao marketplace educacional para o Brasil. Então, ela vai ter dentro do seu negócio uma parte como se fosse um Hotmart, onde você pode colocar pessoas querendo vender cursos, oferecer educação para os brasileiros. Você vai ter uma outra fatia em que você consegue fazer uma uma alocação dos alunos que participam de alguns cursos para o mercado de trabalho. Enfim, tem todo um ecossistema que trabalha desde a geração de renda ao fornecimento educacional. Tudo isso dentro do marketplace que vai ser aberto. Então, outras empresas poderão se plugar ali e oferecer. É muito semelhante a um Hotmart, só que, obviamente, bem focado aí no core
do grupo. Então, cara, eu vejo muito potencial nisso, numa empresa que está se recuperando e por ter passado, por estar passando por um desafio, obviamente ela está negociando com desconto muito visível. Obviamente, é minha opinião pessoal como analista, né, gente? Tem diversas pessoas que podem discordar, enfim, mas entendo que dentro Cogna, dentro de uma carteira, de uma fatia com gerenciamento de risco, pode fazer muito sentido. Então, mais ou Sim. menos por esse ângulo, Rafael. Entendi, né? É aquilo, né? É risco que você considera se você gerencia por exposição, né? Então, você tem lá a sua carteira de dividendo, carteira de crescimento, tem o seu fundo imobiliário, tem a sua renda fixa, e aí falou, pô, eu tenho aqui, sei lá, 5% da carteira que eu vou colocar em empresas que podem ter uma multiplicação de várias vezes, mas também pode simplesmente deixar de existir, né? Ou seja, então você é, tenha um controle do seu risco dessa maneira e se Uhum. exponha convexamente, né, a boas empresas. Isso. E Rafael, falando, pode falar. desculpa, só complementando, é justamente isso. A Cogna é 3% da carteira, ok? Eu gosto de trazer para a turma o seguinte, um risco desse, se nós temos uma trancou a língua totalmente aqui, se eu tenho uma redução de 50% na sua cotação, representa 1,5 do total da carteira. Então, a gente consegue absorver, né, de uma forma confortável. Na outra ponta, aproveitando a convexidade do mercado de ações, esses 3% pode ganhar um peso de 10%, 15%. Então é bem o ponto que tu trouxe, a convexidade é o que faz fazer sentido, principalmente a esse tipo de tese. Uhum. E aí, Eduardo, perguntar aqui de uma maneira mais direta, né? Eu entendo que você gosta da Cogna, mas como você falou, é uma pequena posição na sua carteira porque por todos os desafios que ela está enfrentando. Você pode trazer para a gente aqui três empresas hoje que são significativas na sua carteira? Ou seja, falar, essas três empresas aqui é o core da minha carteira de investimento hoje. Legal. Tem uma empresa que pode gerar um questionamento no perfil dela, né? De Velho Investing, mas, poxa, será que é Velho Investing? Que é a TOTS, tá? Nós compramos a TOTS em 2021 ou 20, tá? Pagamos por volta de 23 e algumas pedrinhas. E, cara, é uma empresa que eu acho sensacional, tá? Uma empresa que essa daí eu acho que todo mundo deveria ter na carteira, tá? Posso até entrar no detalhe do porquê disso, tá? Mas outra empresa, então, TOTS é uma empresa que eu acho sensacional, importante, ocupa um importante espaço dentro do Joias. Intelbras, outra empresa que nós participamos do IPO lá por volta de R$ 15, e é outra que uma tese de longuíssimo prazo que vai se manter dentro da carteira, principalmente pelo crescimento de uma de suas unidades de negócio ligadas à energia sustentável. E uma outra empresa, essas que eu estou te trazendo aqui, só para os assinantes não ficarem revoltados que eu estou expondo, tá? Todas essas eu já falei no meu Instagram mais de uma vez. Então, por isso que eu Uhum, estou trazendo aqui esses cases, tá? E a outra delas é a Hypera, antiga Hipermarcas, tá? Que uhum. depois da sua reestruturação, ela conseguiu ganhar muita eficiência no seu negócio. Então, essas três empresas aí têm importantes espaços dentro dos joias da Bolsa. Não, eu tô achando interessante, Eduardo, pelo seguinte, né? E eu vou falar por mim aqui e expor, né? Quando eu estou fazendo análise de alguma empresa, estou colocando na minha carteira de investimento, tem alguns setores que são, vamos dizer assim, aquele must-have, né? Ou seja, setores que sempre aparecem. Aqui no Brasil, bancos, empresas elétricas, seguradoras, né? E de todas as empresas que você falou aqui, nenhuma delas é desses setores, né? Então, eu queria saber a sua visão um pouco sobre setores, né? Porque você falou empresas do setor Legal. industrial, né, tipo Home, Intelbras, falou do setor de tecnologia, como a TOTS, você falou também da Hypera, que é um varejo, mas é um varejo mais segmentado, né, Uhum. que é a parte de remédio. Mas você não falou vamos dizer assim, do feijão com arroz, né? Normalmente, aquelas empresas que estão na carteira da ampla maioria dos investidores, né? Qual que é a sua visão sobre esse tipo de Legal. empresa, esses setores, né, mais tradicionais? Na verdade, eu não tenho nada contra nenhum setor, tá? Uhum, É muito realmente de encontrar a oportunidade. Para você ter uma ideia, dentro do Joias já tivemos Itaú,
tá? Então, eu não tenho restrição com o setor. O que acontece é que dentro do que eu acompanho e observo do mercado, eu vejo que o que todo mundo considera relativamente bom, cara, não está barato. Seja algum setor que pode estar muito mal precificado, ou seja algumas empresas, né? Então, o que é obviamente bom, não é barato. Então, eu tento ir contra o consenso. Tem uma frase que eu gosto muito, até dita pelo Márcio Appel, do fundo Adam, que é: o consenso nunca prima o brilhantismo, tá? Então para mim, é muito disso, né? Então, eu acabo, pela natureza do método que eu uso, atuando em cima de empresas que às vezes fica muito fora do radar, né? Entendi. E como nosso track record é positivo, a gente consegue encontrar empresas baratas dessa forma, evidentemente que a gente acaba mantendo, né? Entendi. Não, muito interessante. E aí, agora você falou uma coisa que me deixou intrigado. Queria te fazer uma pergunta, né? Eu sou, nesse momento, né, um grande fã do Banco do Brasil. Vou te explicar o porquê, né? Um dos grandes bancos nacionais, forte lucratividade, forte crescimento e negociando por 4 vezes o lucro projetado de 2022. Qual que é a sua visão sobre o Banco do Brasil? Ela não se enquadraria numa empresa boa e barata nesse momento? Baita pergunta, Rafael. Até, inclusive, me perguntaram recentemente um box de perguntas sobre o Banco do Brasil. Cara, é inegavelmente atrativa considerando múltiplos, né? Porra, Uhum. negociar abaixo de 5 vezes o lucro, cara, é incrível. É incrível, ainda mais por um banco, né? Com uma market share como a do Banco do Brasil. Só que eu acho muito perigoso ter um sócio, né, como o governo. E, obviamente, isso justifica, inclusive, os múltiplos. Pega o Banrisul, aqui no Rio Grande do Sul, também, você pega para analisar múltiplos, cara, chama muita atenção. Então, aqui vai muito na realidade na percepção e na aceitação desse risco, né, do governo. E como eu tento sempre manter o mais próximo possível da previsibilidade meus investimentos, ter um sócio como o governo me assusta um pouquinho, porque eu não sei o que ele pode fazer em determinada circunstância. Uhum. Então, como é uma das premissas, cara, trabalhar com o máximo de previsibilidade, eu acabo ficando de fora. Não estou dizendo que Banco do Brasil é um investimento ruim, bem pelo contrário. Só que ele acaba, por essa variável, não se enquadrando tanto aqui para o perfil de negócio que nós buscamos. Entendi. Então, eu imagino que, dado isso, né, que você falou, por exemplo, você não investe em nenhuma estatal hoje. Então, você não tem Petrobras, Banrisul, BB, nenhuma delas. Nos joias da Bolsa aqui, nós temos diversos canais de analistas na Research, tá? Nos Certo. joias da Bolsa aqui, eu sou responsável, não. Nós não temos nada, a gente não tem nenhuma parceria com o governo e nenhuma empresa. Entendi. Perfeito. E aí, falando, né, você já respondeu, a próxima pergunta seria mais sobre setores, mas você já deixou bem claro que você não faz muita distinção de setores, né? Você não tem setores preferidos e também não tem setores preteridos, que você não gosta. Mas tem uma Exato. coisa que todo mundo hoje olha, que é o investimento no exterior, né? Você investir, não no exterior diretamente, mas você investir em ativos dolarizados. Por Sim. exemplo, até mesmo da B3, através de ETF, sei lá, um VB11, mais de 11 da vida. Então, hoje, e aí saindo um pouco da sua visão de analista, né? Porque o analista é uma coisa, o investidor é outra. Imagino que é lógico que em algum momento eles comungam ali de algumas decisões, mas você, como investidor, tem ativos no exterior, no sentido, investe em ativos dolarizados? Sim, com certeza, tá? Inclusive, eu recomendo que todo mundo, prioritariamente, invista lá fora, tá? Redução do risco doméstico. Isso eu acho algo muito importante para o gerenciamento e profissionalismo da carteira de investimentos, tá? Mas, enfim, vou trazer aqui uma empresa que, poxa, é o perfil growth, apesar dos múltiplos, né? Que eu gosto muito, que é Google, tá? Google eu acho um case excepcional, empresa muito bem gerida, que agora no último resultado ficou um pouquinho abaixo da expectativa, mas, cara, que é uma empresa que me traz segurança no seu negócio.
e que ainda com o seu perfil de growth, crescimento, entrega de valor, ela negocia com múltiplos que, cara, não considero caros. Então Uhum. é um case bem diferenciado lá fora. E, enfim, tem diversas oportunidades, né? Lá É, dentro, inclusive, do GameVest, nós temos um analista exclusivo aí, cuidando da carteira de estoques, né? perfeito. Inclusive, eu estava dando uma olhada justamente no Google, né? Achei interessante ser falado. Google negociando agora em 21 vezes o lucro, e você olha a Coca-Cola negociando a mais de 30 vezes o lucro, né? Então, você olha, não, de fato é uma virada do mercado, né? Por conta do aumento esperado dos juros americanos, mas será que faz sentido, né? A gente começa realmente a pensar se realmente faz sentido. E aí a gente acaba entrando em macroeconomia, né? Falando um pouco Hum. desse momento onde todo mundo vive a expectativa da próxima reunião do FED, que agora, se não me engano, é 15 ou 16 de maio, né? Tá chegando, em umas 2 semanas. E aí, eu estou costumando dizer que a Bolsa Americana ela tá com a síndrome do Alto da Compadecida, né? Tô rico, tô pobre. Tem dia que sobe 5, tem dia que cai 3. Então, eu queria saber a sua visão hoje do impacto dessa possível subida dos juros americana, Hum. não só na Bolsa Americana, mas para nós, né, brasileiros, uma bolsa aí um país altamente dependente de commodities, né? Como que você vê essa questão dos juros americanos, principalmente olhando para o mercado acionário americano e depois olhando para a economia brasileira? Legal, Rafael. Bom, eu acho que vale voltar um pouquinho, tá? Primeiro, observar que lá em 2020, em meio à pandemia, houve uma redução dramática dos juros, né, de diversas economias. Para quê? Para manter o estímulo, né, diante da desaceleração da economia por causa do lockdown, fechamento de empresas e tudo mais. Só que nós temos um efeito colateral dos juros baixos, né? Pô, se o dinheiro está baixo no mercado, você tem mais liquidez, você acaba gerando um aumento do consumo. E aí acaba gerando a inflação. Claro que a inflação hoje global é muito pelo choque de oferta e demanda das commodities, né? Muito a oferta reduzida por causa da Rússia, por causa de agora dos recentes lockdown que acabam na China, que acabam mexendo na cadeia produtiva. Enfim, nós temos uma série de fatores. Então, quando a inflação está alta, uma das medidas monetárias que os governos podem utilizar é o aumento dos juros, né? Uhum. O ponto de tudo isso que me chama a atenção é o seguinte: o Brasil ele antecipou o seu ciclo, né? Nós estávamos aí com menos de 3% de taxa Selic e já estamos aí em 2 dígitos, né? Nós aumentamos a nossa taxa de juros antes que os Estados Unidos. Os Estados Unidos provavelmente vai aumentar agora, né? Sim. Mas nós aumentamos antes que qualquer outra economia. Se nós iniciamos antecipadamente o ciclo econômico, provavelmente a gente termine ele antes também. E isso acaba, dentro da minha visão, gerando oportunidades aqui do Brasil. Fluxo estrangeiro, para dentro, mesmo com o erro lá da B3 na forma de quantificar isso, acabou acontecendo muita entrada de capital. Muita. A última vez que eu olhei, nós estávamos por volta de 70 bilhões. Então tem muita entrada. O mundo todo tem um risco, por causa do aumento dos juros, de possível risco de recessão. Isso pode vir a acontecer. Não está fora do radar. O Brasil se antecipando no ciclo econômico, sendo um dos países emergentes com empresas mais baratas, eu enxergo como uma oportunidade. Se você pegar o múltiplo da Bolsa do Brasil, Rafael, nos últimos 20 anos, cara, nós estamos na mínima histórica. O Brasil negocia por volta de 5,44 vezes o lucro. Poxa, cara, isso aí lá em 2002 nós tivemos algo próximo disso. Depois a gente sabe o que aconteceu com a Bolsa. Então, hoje, as empresas do país, independente variáveis de redução de estímulos lá fora, enfim, negociam, estão gerando mais lucro e negociando a preços mais atrativos, né? O preço, quando eu digo, é relação preço-lucro. Sim. Então, cara, tem uma oportunidade, tem uma avenida interessante de oportunidade aqui no Brasil. Óbvio, porra, juros americanos subindo, é a economia mais
segura, né? É o risco, o menor risco do mundo. Você vai ter entrada de capital lá, é óbvio. Pode ter saída aqui do Brasil. Temos risco, Ucrânia e Rússia. Pô, até onde vai essa guerra, né? Nós temos uma série de variáveis de risco, mas Bolsa brasileira, empresas brasileiras estão descontadas. O ponto é, eu tenho muita. Concordo muito com a visão do Buffett. Cara, eu não tento adivinhar até quanto que o Fed vai subir a taxa de juros americana. Eu não tento adivinhar até quanto que o Banco Central brasileiro vai subir a taxa do Brasil. Não dá. Tentar fazer market time com macro é muito improvável que se consiga algum nível de assertividade. É muito improvável. Por isso que eu sou tão adepto ao bottom-up. Se eu consigo entender que a empresa está descontada hoje e, obviamente, tem condições, tem uma estrutura financeira saudável para suportar desafios, é isso que eu quero. Independente se os juros americanos estão subindo, independente se os juros do Brasil está subindo também. A empresa está barata, beleza, isso faz sentido para mim. Claro que, com base nisso que eu estou falando, existe uma necessidade, que é ter estômago. Porque não é porque você está comprando hoje uma ação, uma empresa barata, que vai subir amanhã. Não, cara, às vezes leva tempo para que o mercado se sinta mais seguro e comece a precificar corretamente aquele ativo. E até lá, você pode subir 30% ou pode cair 40%. Mas o ponto é, a empresa foi comprada com desconto. Então eu tenho uma margem de segurança. E é nisso que eu fixo o meu conceito. Então, por que eu estou te trazendo e voltei a falar de empresas, Rafael? Porque, cara, é muito improvável, tá? Eu, ao menos minha visão, que a gente consiga tomar decisões acertadas com base em projeções macroeconômicas. Tem outro ponto que eu gosto de trazer aqui. Em 2021, em janeiro, se nós pegássemos a projeção do Banco Central para dezembro de 2021, a taxa de juros era para fechar ali por volta de 4%, entre 13 e 4%. Em um ano a projeção. Cara, uma projeção de 12 meses. Né? E erraram muito. Por que erraram? Erraram feio. Porque é difícil, cara. A economia tem diversas variáveis. Tem muita coisa que acontece lá fora ou aqui dentro que vai impactar. O impacto pode ser forte e não estava no radar. Uma guerra Rússia e Ucrânia não estava no radar para acontecer agora. Está acontecendo, né? Então tem muita coisa, cara, que eu acho difícil precificar. Então por isso que eu me volto ao bottom-up. Cara, eu vou aonde eu vou analisar o que eu consigo tangibilizar de fato. E é por aqui que eu fico mais seguro. Como o Warren Buffett faz aí nos seus mais de 60 anos como investidor. Sim, com certeza. E na realidade a gente volta àquela máxima, né? Que o preço importa muito, né? Porque se você comprou uma boa empresa por um bom preço, você tem mais tranquilidade para aguentar essa volatilidade. Porque, como você disse, não é porque você comprou barato que ela não pode ficar mais barata ainda. Né? Então isso acaba afugentando um pouco os investidores iniciantes, porque eu não sei se você tem essa visão, Eduardo, mas o que expulsa a maioria dos investidores do mercado é justamente a volatilidade. Né? Ele não entende muito ainda no começo como gerir uma carteira, como construir o seu patrimônio na bolsa de valores, e aí ele fica naquela de entra tudo de uma vez, compra duas, três ações, alta concentração, aí uma vai mais ou menos, uma perde, aquela que perdeu ele já realiza prejuízo, já vende, já vai para outra, e fica de uma maneira ativa, girando o seu patrimônio, e é aquilo que você falou, no final ele não vai chegar a lugar nenhum. Né? Então é justamente sobre isso. Né? Se a sua estratégia de investimento não funciona com Selic subindo, Selic caindo, não funciona num ano de eleição, não funciona com dólar a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, eu costumo dizer que você não está investindo. Você está brincando de investir. Porque se você vai investir no longo prazo, e o longo prazo não é 5 meses, é 10 anos, 20 anos, pô, quantas eleições você vai passar no Brasil? Quantas eleições você vai passar nos Estados Unidos? Quantos eventos acontecerão? E a maioria desses eventos ninguém vai ter previsto, né? Você citou dois, né? Pandemia e guerra Ucrânia-Russa. Tá? Então, realmente, a gente tem que investir em bons ativos visando um longo prazo e com uma estratégia que te possibilite alcançar esse objetivo, faça chuva, faça sol, porque é a única certeza que nós temos, né, Eduardo? Que a volatilidade vai ser parte presente desse processo. E aí, Perfeito, cara. Sintetizou muito bem. e aí a gente encaminhando agora para o final, Eduardo,
tem algumas perguntas. Antes de encaminhar para o final, eu queria te fazer uma pergunta sobre criptomoeda. Qual que é a sua visão sobre mercado cripto? Você acha interessante, não acha interessante? Você investe, você não investe? Me fala um pouco da sua visão sobre criptomoedas. Legal. Eu não tenho absolutamente nada contra, né? De novo, desde que se tenha gerenciamento de risco. Sempre, né? O segredo é o gerenciamento de risco. Inclusive, eu também não tenho nada contra, mas eu não me atrevo a entrar e tentar analisar este mercado. Eu ainda sou muito antigo, tá? Antiquado. Eu prefiro ali dar um balanço, um DRE, um fluxo de caixa que eu me divirto. Sair um pouquinho disso é mais desafiador. Por isso que, inclusive, nós contratamos recentemente um analista de cripto, tá? Deste mercado, ele está lá nos auxiliando. Não tenho nada contra uma fatia da carteira, pode fazer sentido. E, de novo, por quê? Por causa da convexidade. Se você tem lá seus 3, 4% e deu errado, você vai perder isso. Se der certo, 3% pode virar 20%. Então, o que você tem a ganhar é muito mais do que você tem a perder, desde que, de novo, gente, tiver gerenciamento de risco. Então, não tenho nada contra esse mercado. Uhum. Então hoje você não investe em criptomoedas. Tenho uma fatia na minha carteira pequena, tá? Mas tenho. Entendi. Entendi. Perfeito. E aí, Eu só, mas baseado no meu analista, não é, eu não sim, parei para eu analisar, tá? entendi, entendi. E aí, a gente se encaminhando para o final, toda entrevista que eu faço, tem duas perguntas que eu as repito porque isso nos possibilita conhecer muito sobre aquele que a responde, né? Que são perguntas não óbvias, né? A primeira dela é a Legal. seguinte: qual conselho você se daria, Eduardo, se você pudesse voltar aos seus 18 anos, né, e te dar um conselho? Qual seria? Profissionalmente, bom, em termos de investimento é óbvio, né? Foque em investimento, entenda como que os grandes investidores construíram riqueza, né? Esse seria no âmbito de investimento. E no âmbito profissional cara, não fica na zona de conforto durante tanto tempo. Antecipa isso, sai da zona de conforto. Bem óbvio assim. Entendi. Você acha que, eu estou presumindo, tá? Me corrija se estiver errado. Você falou que teve uma carreira, né, no setor bancário antes de você se transformar em analista. Eu estou Isso. presumindo que você está dizendo assim, pô, devia ter tomado esse risco de saída do banco mais cedo, era isso? Perfeito, perfeito. É justamente isso, Rafael. Até porque, cara, bancários, enfim, tem uma dificuldade muito grande de sair da zona de conforto, tá? Porque você tem lá uma série de estímulos que, teoricamente, parecem bons, né? Então você vai postergando, postergando, postergando. Até fazer um parênteses de 30 segundos, eu só tive coragem de tomar uma atitude mais radical sobre isso quando eu tive um problema de saúde e quase deu errado. Quase terminou errado essa história. Então, quando me recuperei, aí eu saí com uma outra convicção, né? Então, porra, por que esperar tanto, né? Te movimenta antes. Entendi. Não, bacana. E você sabe que a maioria das respostas, né? Eu já ouvi a resposta dessa pergunta várias vezes, né? E é incrível como essas respostas elas acabam se convergindo para algo assim: tome o risco mais cedo, Hum? né? Porque em Isso. algum momento, né, para você realmente ter um crescimento profissional, pessoal, você vai ter que tomar risco, não tem jeito. Não existe crescimento na zona de conforto. Né? Então, Exato. a maioria das pessoas falam isso, fala, pô, eu queria ter feito isso mais cedo, eu queria ter feito Hum, essa virada de chave que eu fiz aqui quando eu tinha 20, não quando eu tinha 30, por exemplo. Você entendeu? E é muito interessante como isso exato. converge, né? Todas as pessoas hoje que têm um relativo sucesso profissional, que são admirados pelo mercado, elas passaram por isso, né? E elas falam a mesma coisa, pô, comece antes. Então, para você que está vendo esse vídeo, né, seja aqui agora ao vivo no Instagram, depois vai ver a gravação no YouTube, eu não sei a idade sua, se tiver 18, 20 anos, lembre do que o Eduardo falou, cara, tome risco, né? Vai para cima, você é novo, nada que vai acontecer na sua vida nesse momento vai ser definitivo, né? Você vai poder aprender muito ao longo desse processo e depois isso vai te trazer muito aprendizado que vai te ajudar pro resto da vida, né? E aí, Eduardo, a última pergunta, né? Eu gosto muito de livros, né? Tem aqui atrás de mim, enfim, tem um monte de livro aqui. E eu imagino que eu não conheço até hoje um investidor que não seja um consumidor de livros, né? Que não tem o hábito de leitura. Então, eu queria te fazer a pergunta que qual livro que você acha que mais impactou a sua trajetória
de vida, né? Não necessariamente de investimentos. É lógico que tem aqueles livros de investimentos que todo mundo fala, e se foi um desses para você, não tem problema nenhum, mas quando eu te pergunto de investimento, não sobre o livro, não é necessariamente investimento, mas também sobre a sua visão aí, de mundo que os livros trouxeram para você. Legal. Bom, só levantar o braço aqui que eu já mostro, inclusive, o livro, tá? Aqui, ó. Ele serviu, na verdade, muito no âmbito de como investidor, tá? Porque, cara, para mim, a percepção que você tem de investimento, tu consegue aplicar na vida. Então muda muito, tá? Muda muito. Eu não consigo descorrelacionar uma coisa da outra, tá? Investir e viver, se tu tiver a disciplina nos dois, vai dar certo, né? Então acabo conectando. E é muito, muito louco, cara, que é um livro meio técnico, tá? E termina ainda numa abordagem que é uma outra escola de análise gráfica que eu não sigo, tá? Mas eu recomendo. Regra número 1. Não sei se já leu ou se Não. alguém já leu. Pouquíssimas pessoas leram esse livro, tá? Mas eu gosto da simplicidade que ele traz os investimentos. Detalhe, o que ele aplica lá no mercado americano não funciona aqui no Brasil. Tu nunca vai encontrar nada como ele fala lá. Mas ele te dá... Foi a partir dali que eu comecei a ter um norte muito claro do que fazer e como fazer, tá? Em relação a algum outro livro, cara, eu já li, enfim, todo mundo leu lá no início, Os Segredos da Mente Milionária, pô, Pai rico, pai aqui só pobre. Pai Rico, Pai Pobre, Monge e o Executivo. Cara, de alguma forma, todos agregam, tá? Sim. Agora, vou trazer deixa eu ver se não está aqui, não está aqui, que é Pense como um Imperador. É diferente, é linkado muito ao estoicismo, tá? E acho Uhum. que recomendo aí, gente, uma visão diferente aí, que vale a pena. Então, esses dois livros aí têm boas leituras indicadas. Não, perfeito, Dário. Só tenho a agradecer aqui esse tempo que a gente passou junto. Acho que quem viu essa live do começo ao fim, com certeza aprendeu muito sobre investimento, aprendeu sobre o mercado e principalmente aprendeu um pouco sobre a visão de vida que o Eduardo tem. Tá? Então, fique à vontade para fazer suas considerações finais. Muito obrigado pela disponibilidade. Legal. Rafael, eu te agradeço a oportunidade, tá, cara? Muito bom e diferente um pouquinho essa live, porque realmente a gente conseguiu fugir do assunto específico e exclusivo de investimento, né? Foi legal falar um pouquinho mais da vida, né? Porque, cara, uma coisa está conectada na outra, né? Se tu vive bem, provavelmente tu vai ter condições de investir bem, né? E vice-versa. Então, o importante, falando de investimento, é começar, né? Eu vejo que muita gente quer e não inicia. E se você iniciar, tenha estômago e entenda que nada é perpétuo, então tudo é transitório. Tenha a percepção que o problema que está acontecendo hoje não vai durar para sempre, tá? Entenda isso, internalize isso. E aí você não vai tomar decisões equivocadas baseado no emocional, sempre no racional. Não, perfeito, Obrigado, Dário. Rafael. Eu que agradeço, tá? Vamos repetir outras vezes. Gostei bastante, Eduardo. E o que precisar, toma à disposição, tá? Obrigado pela disponibilidade. Legal, forte abraço para todo mundo. Falou, pessoal. Obrigado. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.